Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: qual afinal é a melhor holding dentro da Bolsa de Valores e com a melhor carteira, Itaúsa ou Cosan? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? A respeito de holdings, eu já fiz um vídeo tratando sobre elas. Vou deixar aqui no card esse vídeo aqui, em que eu explico com mais detalhes sobre a dinâmica das holdings. Mas em resumo, caso você não saiba o que é uma holding, ela é uma empresa que é criada para investir em outras empresas, para deter participações empresariais. Não é uma empresa que exerce alguma atividade de produção de bens e serviços. Não, ela é criada, ela tem como objeto social adquirir participações empresariais, com a finalidade de ou extrair os dividendos dessas empresas controladas ou investidas, ou então com a finalidade de justamente controlar essas empresas e atuar como efetivo empresário. E as duas principais holdings que nós temos aí na bolsa são justamente Itaúsa e Cosan. Investidores se perguntam qual delas vale mais a pena. O primeiro ponto que eu gostaria de diferenciar aqui para vocês é que você não pode confundir a holding típica com a holding atípica, porque a verdade é que grande parte das empresas atipicamente atua como holding. É o caso aqui do Banco do Brasil, que detém 66% da BB Seguridade, de tal modo que, atipicamente, o Banco do Brasil atua como holding. Mas essa não é a atividade principal do banco, ele exerce a atividade bancária. Muito bem, mas para responder essa pergunta sobre Itaúsa e Cosan, precisamos analisar o portfólio de cada uma. E o portfólio da Itaúsa é composto da seguinte forma: ela detém ali 37% de participação no Itaú, sendo que a maior parte dos resultados de Itaúsa, por deter 37% de Itaú é gigante, perto dessas aqui chega a ser brincadeira. Mais de 70% de Itaúsa, na verdade 80% de Itaúsa, de todo o seu lucro vem do Itaú, porque ela detém 37% do Itaú. E aí 20% do seu resultado vem das demais aqui. Então você percebe no primeiro momento que a Itaúsa é muito concentrada no setor financeiro. E por conta disso, ela tem uma tendência a gerar mais fluxo de caixa dos proventos das suas investidas, já que o setor bancário, principalmente com o Banco Itaú, não tem muito espaço para crescer. Não tendo muito espaço para crescer, na verdade, os bancos estão querendo reduzir o seu tamanho, enxugando custos através de fechamento de agências. Esses bancos, o que resta a eles é justamente entregar dividendos. Ainda assim, o Itaú vem fazendo aquisições, por exemplo, da Avenue, então ele está segurando mais dividendos no momento, mas é algo momentâneo para um crescimento mais momentâneo, pegando oportunidades do mercado, já que as empresas estão muito depreciadas porque os juros estão muito elevados no mundo inteiro. E aí vai surgindo oportunidades porque o valuation dessas empresas fica mais atrativo. Temos aqui a XP, que é uma ação que a Itaúsa tem desinvestido, então ela está vendendo consistentemente XP, inclusive para gerar caixa para a aquisição de outras empresas, como a recente aquisição da CCR, que a Itaúsa detém 10%. Temos ainda a Alpargatas, que Itaúsa aumentou sua posição, foi para 30%. É uma posição que não é muito boa dentro do portfólio de Itaúsa, é uma posição meio apagada, um tanto quanto desconexa com os objetivos de Itaúsa, mas a companhia acredita na Alpargatas, que é a dona da marca Havaianas. Temos a Dexco, uma empresa que gera um bom fluxo de caixa também, ela detém 38% da Dexco, empresa que é antiga Duratex, que é a maior produtora de painéis de madeira industrializada no Brasil, líder no segmento de produção de louças e metais sanitários e também líder no segmento de revestimentos cerâmicos no país. Então é uma empresa aí que atua no segmento de construção civil, acaba gerando um bom fluxo de caixa. Temos a CCR, que é um case mais de crescimento, então você percebe que Itaúsa nas últimas aquisições tem focado mais em crescimento. A Egia, Itaúsa aproveitou o novo marco do saneamento básico, abrindo mais espaço para investimentos privados no setor de saneamento aqui no país, e a Egia acabou sendo uma dessas aquisições estratégicas da Itaúsa, já que é a maior empresa do setor privado de saneamento aqui no país. Tem a Copa Energia, do segmento de gás natural, e a NTS, que é transportadora, tem gasodutos ali que fazem o transporte do gás natural. Copa Energia é a empresa que tem ali a Copagaz e a Liquigás. Então o que você tem aqui na Itaúsa? Um portfólio muito diversificado, não tem aqui uma grande integração entre ele, então você percebe que basicamente é uma carteira de ações diversificada em diversos setores que não tem muita sinergia. Setor financeiro aqui, mas a XP fica meio isolada. Alpargatas, que não tem nada a ver com o setor financeiro. Aí tem a Dexco, que também não tem nada a ver com esses demais setores. CCR, infraestrutura, também não tem nada a ver. Saneamento está isolado. E aqui são as duas únicas participações que você poderia estabelecer alguma correlação. Sendo que na maioria das empresas, a Itaúsa não detém aqui participação de controle, com exceção aqui na Copa Energia, que ela detém 49%. Então o que podemos concluir de Itaúsa? Que basicamente ela é uma holding que quer ter uma carteira diversificada
diversificada de ações que pagam dividendos e outras com maior crescimento, como por exemplo CCR aqui. Dessa forma, a Itaúsa tem cabeça de investidora, ela quer fluxo de caixa para os seus acionistas. Já a Cosan é bem diferente. Olha aqui como funciona o portfólio da Cosan. Ela detém a Raízen, 44% de participação aqui na Raízen. O que acontece? Ela compartilha o controle da Raízen com a Shell. E a Raízen é produtora de açúcar, etanol e também os postos Shell, onde faz a distribuição desse etanol. Como segundo negócio, temos a Rumo, aí você percebe aqui já uma integração. No caso da Rumo, ela transporta o quê? Os produtos produzidos pela Raízen, cana-de-açúcar, por exemplo. E aí temos a Compass, em que a Cosan detém aqui 88%. Olha o tamanho dessa participação. Segmento de gás natural também. Temos a Moove, que está bem integrada aqui com a Raízen. Por quê? Porque ela produz lubrificantes e esses lubrificantes são vendidos aqui dentro. 70% da Moove. Cosan Investimentos, e a única participação minoritária mesmo que ela tem assim, sem um viés de controle, a princípio, é a Vale com apenas 4,9%. Então, característica da Cosan é o quê? Ter participações bem concentradas, com sinergia no seu portfólio. Em relação à Vale, houve muita discussão no mercado, mas se entendeu que a Cosan está no segmento agrícola e pretende integrar nesse segmento agrícola a operação de mineração, de minério de ferro, no caso da Vale. O fato é o seguinte, que a Cosan, ela tem uma mentalidade mais de controlador, de empresário. Ela quer de fato tocar essas empresas aqui, não quer apenas investir nessas empresas. E para isso, ela não está tão focada em dividendos, ela quer fazer essas empresas crescerem as suas receitas. E é isso que ela tem conseguido fazer ao longo dos anos. Em contrapartida, o endividamento da Cosan ficou muito elevado, já que ela quer fazer essas empresas crescer. Uma dívida líquida de 40 bilhões. Agora vamos pegar aqui a dívida da Itaúsa, uma dívida muito inferior, 5 bilhões, com uma relação dívida líquida sobre o EBIT de 0,36, então um endividamento muitíssimo controlado na Itaúsa, enquanto o endividamento na Cosan, dívida líquida sobre EBIT passa de 5, então é um endividamento muito elevado, e dívida líquida sobre EBITDA quase 4 vezes. E esse endividamento acabou crescendo por causa da compra da Vale. Então você percebe muito bem aí que a Itaúsa não se alavanca para fazer investimentos, e a Cosan sim, só denotando que a Cosan é mais arrojada no sentido de querer ser um empresário controlador das suas empresas, do seu portfólio, enquanto a Itaúsa não, quer apenas investir. Daí a razão pela qual você vê aqui que a Itaúsa é marcada por um histórico de proventos recorrentes. Então você percebe aqui que ela garante trimestralmente 2 centavos por ação, um payout mínimo de 25%, paga alguns proventos de 13, 15 centavos aqui no meio do caminho em um ano. Já com Cosan, o que você percebe? Fez um pagamento aqui de 43 centavos em 2022. 43 centavos dá um yield de menos de 3%, enquanto os proventos de Itaúsa, mesmo que mais baixos, beiram 6% aqui, fora bonificação. Sendo que a Itaúsa, ainda por cima, só está num momento de investir em empresas com maior potencial de crescimento. Já que, a partir de 2025, que daria 3 anos dessa matéria, ela vai voltar com payouts ali próximos de 40%, que gerou esses dois dividendos aqui excepcionais de 77 centavos em 2018 e principalmente esse aqui de 1,19 em 2019. Mas perceba, 2019 não havia oportunidade de negócio para a Itaúsa. Era um momento ali que a bolsa estava cara, as empresas estavam com múltiplos elevados, Selic caindo muito, então não havia como a Itaúsa fazer investimentos. Era momento sim de distribuir proventos. Isso vai acontecer em algum momento, o mercado é cíclico. E diante dessa situação envolvendo necessidade de alto endividamento e crescimento das empresas controladas pela Cosan, o que você percebe? Que a Itaúsa tem muito mais eficiência, consequentemente, e um lucro líquido muito maior. Então o lucro líquido de Itaúsa foi de 13,7 bilhões, enquanto o lucro líquido da Cosan foi de menos de 2 bilhões, com endividamento muito maior. Então você percebe de plano que a empresa mais arriscada aqui é a Cosan, mas é que promete mais crescimento, já que as receita líquida da Cosan, só no quarto trimestre foi de 40 bilhões. Olha o tamanho dessa receita. É por isso que você olha para a margem aqui baixa da Cosan. Ela tem uma receita altíssima, só que ela tem custos elevados e uma dívida elevada, gasta muito com despesa financeira e a sua margem fica baixa. Já em Itaúsa, que tecnicamente nem tem receita, né? Enquanto essa margem aqui é absurda. E olhando para retorno histórico, se você pegar aqui retorno histórico de Itaúsa, aqui eu tô pegando até antes de 2000, mas se eu pegar daqui para frente, você vai ter pelo menos aí um retorno de 1000%, tá?
enquanto o retorno histórico de Cosan, pegando esse aqui desde 2005, teve uma queda forte aqui, ela entregou um retorno muito baixo, não venceu o CDI, por exemplo, porque está prometendo crescimento há muito tempo, e cresceu de verdade, receitas cresceram muito, mas e a sua rentabilidade? Essa é uma dúvida que fica com Cosan, e ela consegue arrumar as empresas, só que os juros hoje estão pesando muito na companhia, é por isso que ela também está experimentando uma queda tão forte aqui, nesse curto e médio prazo. É por isso que, se você olhar aqui, um comparativo entre Cosan e Itaúsa, a evolução da receita, olha a disparada da Cosan, cresce muito mais que Itaúsa, só que a evolução do lucro, olha a queda aqui de Cosan e a Itaúsa, vai crescendo devagarzinho, mas cresce. E, obviamente os múltiplos de Itaúsa são mais descontados, tem melhores indicadores de eficiência, por isso me parece bem claro que há uma distinção aqui e depende do objetivo do investidor. Se o investidor quer uma empresa com maior potencial de crescimento e teoricamente de valorização, obviamente que ele deve escolher Cosan. Agora, ele não quer tomar tanto risco, ele tem um capital elevado, ele já quer receber mais dividendos, então Itaúsa, que inclusive não deixa de crescer em determinados momentos. Eu, particularmente, optei pelas duas, mas minha participação em Cosan é bem pequenininha, porque o risco é muito grande. Eu estou mais focado em proventos, principalmente nesse momento de juros altos que a Cosan acaba sofrendo mais. Já a Itaúsa consegue manter o seu lucro nas alturas, inclusive crescendo aí 10, 11% ao ano. Então, dentro da minha carteira, o que você vai perceber? Recentes aportes em Itaúsa, chegando aqui a 3% da carteira de ações, um financeiro de quase 22 mil, já está praticamente no meu preço médio, a companhia bonifica e paga proventos, vai aumentar seu payout em algum momento, principalmente se os juros no país começarem a cair, porque aí vai acabar com as oportunidades de mercado, e aí você vai verificar Itaúsa de novo, remunerando muito bem a sua carteira, enquanto que minha posição em Cosan, diante do maior risco, apenas 300 ações aqui não dá nenhum por cento da carteira, porque é uma empresa da carteira de oportunidades, na minha visão está descontada, mas tem maior risco, como eu mostrei para vocês ao longo desse vídeo. Portanto, você investidor deve se perguntar, eu estou focado em dividendos ou em crescimento? Ou nos dois? E aí você precisa definir qual o percentual de participação que você quer ter em Itaúsa e qual o percentual de participação você aceita ter em Cosan dentro da sua carteira. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe vídeos exclusivos, inclusive sobre Small Caps, fiz sobre Kepler Weber, sobre a Log e até mesmo várias outras. E também o nosso mini curso de imposto de renda para investidores, onde eu mostro passo a passo para declarar imposto de renda, pagar DARF, envolvendo aluguel de ações, BDRs, ETFs, fundos imobiliários, rendimentos, ações e muito mais, além de diversas aulas sobre indicadores da análise fundamentalista. E ainda você tem acesso a lives semanais comigo, onde eu tiro suas dúvidas e você fica de olho nas ações que estão no meu radar. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, qual das duas holdings você prefere para a sua carteira pessoal? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!